Boa tarde, gente. Vamos agora iniciar um vídeo sobre montagem de motores e painel de poço artesiano. A gente vai dar início falando um pouco sobre os problemas que a gente enfrenta ao instalar um poço. No caso seria os gargalos tipo por que o relé não liga, por que o relé não desliga, né? Isso se refere ao relé de nível que está incorporado dentro do painel. Então, existem alguns tipos de poço que quando a gente vai instalar, para aquelas pessoas que estão iniciando ou para quem já está há algum tempo nessa área, mas ainda não tem o conhecimento de certos gargalos, né? Precisa primeiro se entender o seguinte: a gente deve estar atento ao poço, ao nível estático do poço, o nível dinâmico, a vazão do poço também é importante saber. Enfim, uma ficha técnica. Quando um poço é perfurado, geralmente é deixado essa ficha técnica para o proprietário. Então é muito importante que o eletricista ele saiba disso, né? O eletricista, o encanador, ele tem que estar por dentro desses detalhes. Inclusive para a questão do controle de nível. O nível estático é o seguinte: aí um poço há muito tempo, quando ele está sendo monitorado de forma sem trabalho, você todo dia vai lá, mede, ele está ali no nível, vamos dizer, um poço tem 50 metros e ele está com 40 metros, né, de água. Então você vai, mede outra vez, tá a mesma coisa. Aí esse aí é o nível estático. O nível dinâmico é aquele que a bomba o poço estando em trabalho. Quando a bomba trabalha, esse nível se mantém. Ele mantém naquele ponto, mediante o que a bomba vai puxando, e ele vai mantendo. Vamos dizer, ele chegou aí em 30 metros. Ele vai manter essa vazão, né, nos 30 metros. O nível fica ali, é o nível dinâmico. Quando você para a bomba, então ele volta para o nível estático. Então é importante saber disso. E aí vem a questão de como colocar agora os eletrodos, né, para não ter problema com a questão do liga e desliga, sem contar com outros problemas que surgem também ao longo do tempo. Então a gente pega muito problema em poços que tem vazão na superfície. O que significa isso? Vazão na superfície, a gente vamos dar exemplo, como esse poço tivesse aqui 50 metros. Então com 48 metros aqui, a gente tem aqui uma vazão, vamos dizer aqui com 25 metros, a gente tem uma outra, e 45 metros. Então é sabido que a gente deve colocar o eletrodo superior, que é o ES, abaixo do nível, mais ou menos 1 metro, 2 metros por aí. Isso é meu padrão. Às vezes, em algumas ocasiões, dependendo do poço, é colocado com diferenças maiores, né? Também temos que ressaltar um detalhe: a bomba ela tem que ser colocada com a altura do fundo do poço, né? Em torno de 1,5 m a 2, até mais, dependendo da condição desse poço. Eu quero dizer condição desse poço é porque às vezes muitos tem problema de esbarrancamento e ele vai cair muita sujeira, ou ele já tem sujeira, e é um poço que é cavado num solo onde o material é muito solto. Então acaba que através dessas vazões vai caindo muita sujeira e pousando no fundo do poço, vai formando uma camada e vai subindo, e depois você vai ter problema com a bomba trabalhando dentro da terra.
ou da sujeira que acumulou. É isso. O eletrodo também eu costumo colocar 1 metro, 1,5 metro, até 2 ou até mais, dependendo também da questão do desempenho da central. A central que eu quero dizer seria o que está representado aqui como relé de nível, né? Às vezes varia de uma para outra a qualidade, né, que esse tipo de equipamento nos oferece. Então a gente tem que levar em consideração isso aí. Aí vem o eletrodo ER, eletrodo de referência. Ele fica ao pé da bomba, aqui nessa região, como está aqui. Acima dele 1 metro, 1,5 metro ou até mais, vem o eletrodo EI, que é o eletrodo superior. Aliás, o eletrodo inferior. É isso aqui. E depois vem o eletrodo ES, que é o eletrodo superior. Ele fica abaixo do nível, depois de você ter certeza qual é mais ou menos o nível que você quer, achou a sua condição entre o nível estático e o dinâmico. Então você vai estabelecer ali 1 metro, 2 metros e bota ele ali naquela localidade. Em alguns postos diferenciados você pode estar modificando essa questão aí de distância entre eletrodos. E depois vem o ajuste, né, que é feito no... Geralmente os releiros de nível tem um potenciômetro de ajuste, né, na parte frontal. E ali vai ser feito o ajuste de sensibilidade. O ajuste de sensibilidade para deixar com diferencial ali mais ou menos de 5 a 10%, para que ele não desarme com facilidade, mas exatamente por ausência de água, né? Ou seja, tá lá e aqui nós temos uma fenda e você vai girar e deixar lá na escala que você deseja, né? Você girando ele aqui, você vai achar o ponto lá que ele vai ligar e depois você volta de 5 a 10% daquele ponto que você marcou, ok? Se caso não ficar da maneira que você deseja, você pode estar efetuando outros ajustes, né, ao longo do tempo, porque aí também tem que levar em consideração o desgaste dos eletrodos, a corrosão que vai acontecer pelo processo de eletrólise, né? Dentro da água você vai ter um processo quando a energia ali está presente entre o eletrodo de referência, o eletrodo inferior e superior, ocorre um processo de eletrólise e corrosão dos eletrodos. E aí pode ser que ele isole e a primeira vez ligou e depois ele não vai ligar. Aí é necessário que deixe acima um pouco, 10%, é o contrário já, né? De 5 a 10% com a sensibilidade a mais. E aí esse é um dos procedimentos que deve ser considerado e você às vezes vai ter que voltar outra vez nessa localidade para estar fazendo outros ajustes até você achar o ponto exato que ele vai trabalhar correto, ok? E agora vamos falar um pouco sobre os gargalos, né? O gargalo que você tem hoje nos poços que tem as vazões, como está aqui, a vazão a 48 metros, vazão a 25 e a 45. Pois bem, sabemos que quando a bomba é ligada, aqui acontece um processo, né, de a sucção da bomba e o nível da água começa a descer, vai descendo, vai descendo. Quando está tudo ok, chegando exatamente aqui abaixo do eletrodo EI, eletrodo inferior, o sistema deve desligar. Ok, se assim acontecer, está correto. Então, inicia o processo de recuperação do poço. Ele vai subindo, subindo. Quando ele chega no eletrodo ES, ele vai ligar novamente e vai ficar atenuando. Baixou, desliga abaixo do nível inferior. Subiu, quando chega no eletrodo superior, liga. Isso é um processo que quando está tudo ok,
Beleza, mas aí agora vamos entrar um pouco na questão dos gargalos que você enfrenta nesse tipo de instalação. Quando você tem uma vazão na superfície, você terá um problema muito grande. Já aconteceu comigo de eu ter que revestir esses eletrodos, porque eles, como está visto aqui, tem uns eletrodos que tem no comércio que eles têm uns rasgos lateral, justamente para fazer contato com a água. Os fabricantes deixam isso. Mas já para esse processo de trabalhar em poço, em algumas ocasiões, como tem aqui uma vazão superior, na superfície praticamente, você tem um problema com esses eletrodos que tem esse rasgo. Por quê? Porque a água que ele está jorrando de cima está passando por todos os eletrodos, molhando eles e fazendo a conexão do ER com o EI e o ES. Então sua água baixou, mas chegou no ponto aqui que não desliga. Passou do EI, eletrodo inferior, e não vai desligar. Aí você pergunta, e por que ocorre isso? Ocorre isso simplesmente porque a água que está jorrando do eletrodo superior está passando por esses eletrodos e fazendo a conexão entre eles. E aí a central vai entender que tem água, onde na verdade a vazão desse poço ela é uma vazão baixa, a bomba tem muito mais vazão do que a vazão do poço, e ela rapidinho bota essa água para fora. Quando chegar no ponto de desligar, não desligou, mas o porém é esse: a água que está caindo sobre os eletrodos e mantendo ligado. É tanto que eu, ao decorrer ao longo do tempo, dando manutenção em poço, fui observando esses detalhes e vi muita gente que não conseguiu resolver, e até que um dia eu cismei de entender o que acontecia. E acabei descobrindo. E aí, em alguns eletrodos comerciais, eu pego, revisto ele, fecho as laterais, faço alguma coisa para que a água não, quando ao descer de cima da superfície, dessa vazão aqui que eu me refiro, ela não possa fazer a conexão entre os eletrodos. Só quando bate no fundo do poço que sobe, aí sim. E aí reveste os eletrodos, como eu já fiz isso, e hoje eu tenho alguns eletrodos que já desenvolvi e uso eles, e tem acabado esse problema. Esse é um problema muito sério. Tem muito detalhe, tem muitas coisinhas que realmente também a gente enfrenta no dia a dia, ok? E a gente vamos ver mais isso na frente, ao longo do tempo. Vai ter mais vídeos sobre isso e surgirão muitas dúvidas, e a gente, na medida do possível, o que estiver dentro do meu alcance e conhecimento, será respondido, ok? Tchau, tchau, gente.